Pod da Região de hoje vai falar sobre os jovens e o protagonismo da juventude em diversas áreas, e principalmente na área política. E o nosso convidado de hoje é o Renato Ramos, mas pode ser que você conheça ele com outro nome, é o Renatinho Selig. Renatinho, seja muito bem-vindo aqui ao Pod da Região. Obrigado, Sandra, é muito legal estar conversando com você e com a galera que segue e acompanha o Portal da Região. E vamos falar sobre o Selig. O Selig, ele é um grupo, ele é um movimento. Explica para as pessoas o que é o Selig e como é que surgiu isso. Bom, o Selig começou em 2006, quando eu mudei para uma escola estadual, que era o Carlindo Reis, e a gente iniciou a ideia através do Grêmio Estudantil. Graças a Deus o projeto cresceu bastante, a gente conseguiu acabar virando referência com relação a Grêmio dentro da diretoria de ensino de Suzano. E o grupo foi crescendo, foi aumentando, a gente acabou ficando por muito tempo no Grêmio do Carlindo e a diretoria de ensino acabou convidando a gente para dar formação para outras escolas e replicar o que a gente fazia na escola para que outros grêmios conseguissem fazer. E aí a gente não parou mais de crescer, já vai fazer 17 anos que a gente está atuando dentro aí dessa área, desse movimento estudantil. E vamos falar um pouquinho também sobre esse protagonismo do jovem, que é o que se propõe o Selig, né? O Selig, ele tem um foco muito específico no jovem e hoje não mais dentro do Grêmio. Hoje a gente trabalha a juventude de forma geral e não só a juventude. A gente abriu espaço para que as pessoas que querem participar de algum tipo de trabalho voluntário participem. Então, com até a nossa turma que iniciou, né? Hoje a gente já está numa faixa de 30 anos. Então, se a gente for colocar para a turminha de 14, 13, 15 anos, que são os que estão em idade escolar, né? A gente acaba limitando muito. Então, a gente abriu para todas as pessoas que têm vontade de fazer parte de alguma ação voluntária. Então, a gente tem desde a turma de 11 anos até a turma de 50 que se propõe em participar das ações com a gente, né? E fala um pouco pra gente quais são as ações que vocês já participaram. Você falou de voluntariado, como é que funciona isso? Então, hoje, inicialmente, né, como você tinha comentado, sobre a formação, sobre a questão de trazer o jovem para perto de forma consciente. Nossa primeira ação anual sempre é a formação de grêmios. Então, a gente inicia dando orientação em parceria com os professores, com a diretoria de ensino, para que a chapa se organize e entendam qual é a real função do Grêmio Estudantil, para trabalhar em parceria com os alunos, com a gestão da escola, com os professores da escola, e a partir daí a gente inicia os projetos que acontecem durante o ano inteiro. A gente tem ação de janeiro a janeiro, mas a gente tem algumas ações que elas são maiores, né? A maior delas é a Feira do Estudante e do Jovem Empreendedor, que ela já acontece há 8 anos, né? Aqui em Ferraz. O ano passado a gente conseguiu levar essa feira para Poá também, servimos como exemplo para Mogi das Cruzes, que vai realizar agora a segunda edição. E é uma feira que a gente reúne uma média de 4 mil jovens durante 2 dias, com encaminhamento no mercado de trabalho, com mais de 30 instituições educacionais, entre universidades, cursos de formação profissional, escolas de intercâmbio. Realmente é um espaço que a galera tem para pensar no futuro deles, né? A gente reúne como público principal os alunos de 3º e 9º ano, por conta de uma parceria que a gente tem com a ETEC. Então a galera da ETEC é 80% dos voluntários que participam com a gente, é uma média de 180 voluntários, e a gente já aproveita que a feira acontece lá para que esses alunos do 9º ano conheçam o espaço físico da ETEC, os cursos que a ETEC oferece, e aí a gente acaba ampliando as possibilidades de visitação. Então a turma do 3º vai muito mais focada no mercado de trabalho, conhecer os cursos das universidades, o que elas oferecem, valor, matrícula, vestibular, e os menores vão para conhecer a ETEC e acabam participando de todas as ações que acontecem lá. Que bacana. E Renatinho, você que tem um contato tão mais próximo com o jovem, e hoje a gente fala assim gerações, né? Geração Z, geração Y, geração Millennium, muitas gerações. Você que tem um contato direto com eles, qual que é a sua sensação, o seu sentimento e a sua percepção em relação ao jovem de hoje? Ele tá nesse mundo virtual, ele tá sim preocupado com o futuro, ou então cada um dependendo, enfim, isso é muito individual. Como que é a sua percepção? Olha, eu vejo jovens muito engajados, assim, de forma geral. Seja nas redes sociais, com conteúdo mais dinâmico, pensando mais na distração, e até mesmo na política, né? Eu
fui eleito com 22 anos, quando eu fui vereador. Então, boa parte do meu eleitorado foi jovem, foi primeiro título, foi primeiro voto, foi a primeira experiência política que teve. E eu tenho acompanhado, desde sempre, a evolução dessa galera. Com a percepção, até mesmo da classe política, das empresas, que as redes sociais precisam ser utilizadas, né, das melhores formas possíveis, automaticamente quem está lá, na sua maioria, acaba observando um pouquinho de tudo. Hoje o que eu enxergo é que os jovens, eles estão preocupados, eles estão atuantes, eles estão próximos de diversas ações, só que eles são mais seletivos, né? Eles buscam as pessoas, eles buscam as empresas, eles buscam ações que estão mais próximas a eles Conectados e que com realmente têm a conexão, né? Não adianta a gente só jogar uma situação, principalmente para essa galera que tá na rede, e achar que só porque está no Instagram, só porque está no Facebook, no TikTok, vai ser atrativo para eles. Então eu vejo eles com uma visão mais seletiva, né? E assim como todos os públicos. A gente tem a galera que só quer curtir, que só quer brincar, mas eu vejo que tem muita gente interessada. Eu vejo os números da última eleição mesmo para deputado, né? Depois de uma mobilização de alguns cantores, artistas, a gente subiu um número em 30% de eleitores na última eleição jovens, de 16 a 21 anos. Então a gente vê que a galera quer sim curtir, quer participar das coisas, mas também tá antenada no futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país. Isso é muito importante. E tá faltando... Você acha que quem é sensível e tem esse olhar vai conseguir, de repente, fazer ações para conquistar esse público? Eu acredito que sim, até porque é uma coisa que eu comento muito nas escolas. Às vezes a galera de 16 anos coloca, olha, eu não quero participar politicamente, não quero tirar um título de eleitor, por exemplo, porque é chato, eu não quero participar da política. E uma provocação que a gente sempre faz é tipo, olha, hoje você tem 16, mas daqui 4 anos, que é o período que dura um mandato, você vai ter 20. E com 20 anos você pode ter um filho, você pode precisar de creche, você pode precisar de um posto de saúde para uma situação mais séria. Então participar efetivamente é importante para que as pessoas entendam que o processo faz parte. E se a gente não estiver dentro desse processo, as coisas podem acontecer de uma forma que a gente não quer. Então eu vejo eles muito antenados e percebendo isso, né? Eu acho isso bem bacana. E eles também são... é uma geração muito tecnológica, né? E aí há quem diga que tem tecnologia demais, há quem diga que tem tela demais e que tá faltando essa parte crítica, mas aí você já disse, não, eles são sim críticos, eles têm uma seletividade, né? Você acha que tá faltando um pouquinho também, de repente, esse olhar de valorizar a tecnologia e ter um olhar assim para esses jovens é o seguinte, não, a tecnologia, ok, né? Vamos tentar conduzir um pouquinho para que seja coisas com mais utilidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar a tecnologia como aliada, né? Esses dias eu conversei com o professor Ademir, que é o professor da ETEC, foi meu professor, e a gente tem comentado bastante sobre as questões, por exemplo, da inteligência artificial, né? Não adianta hoje um professor querer isolar essa situação, porque é uma realidade. Então a gente tem que trabalhar a tecnologia como aliada, né? Seja na escola, seja no mercado de trabalho. As oportunidades estão cada vez mais tecnológicas e a gente vê que, óbvio, né, o excesso, assim como qualquer outra situação, acaba prejudicando a questão de convívio. A gente teve um problema muito grande com o retorno das aulas presenciais, por exemplo. A galera ficou muito acostumada a não ter que conviver com pessoas. Com o né? diferente, com o diverso. Exato. Né? Então, era no celular, você tinha uma aula que você só escutava, você não precisava trabalhar em grupo, em equipe. E com o retorno das aulas, acho que foi uma situação geral. Muitos professores, muitas escolas, pensando em gestão, tiveram que reaprender a lidar com esses alunos que tinham perdido um pouquinho da sensibilidade e daquela situação de, você vai ter que trabalhar com um amigo, você vai ter que conviver com pessoas, vai ter momentos que vai ter essa pessoa que vai discordar de você. Então, eu acho que tudo, dentro de um equilíbrio, ajuda, né? A gente está passando por um processo ainda pós-pandêmico, né? Ainda tem muitos alunos com dificuldade de convivência, muitos jovens, muitos pais, né? Teve pais que tiveram seus filhos em período de pandemia que ainda tem medo, por exemplo, de mandar ele para a escola. Então a gente precisa entender
que a tecnologia, principalmente nesse período que nós tivemos aí de todo mundo em casa, foi uma aliada importante. Muitas situações não pararam por conta da tecnologia. E agora que voltou, com muitas situações que evoluíram pra caramba, a gente precisa utilizar isso de forma positiva, de forma consciente, para que ninguém seja prejudicado e a gente consiga evoluir também. Quando a gente, logo no início da nossa conversa, a gente falou do jovem estar engajado, né? Sim ou não, ou como é que tá? Você falou, não, ele tem um olhar político. E quando a gente fala de temas sensíveis, como, por exemplo... Sensíveis não, temos do dia a dia mesmo. Quando você fala de homofobia, quando você fala de racismo, você fala de determinados temas que acontecem, às vezes, até no universo dentro da escola ou no dia a dia dos alunos, você vê que tem uma sensibilização por parte deles, né? A gente também tem registros, inclusive de massacres, de atentados nas escolas, que também tornou esse jovem um alvo, né? Como é que você tem visto, você vê essa questão dessas questões de tolerância, de respeito? Bullying tá muito em alta, estamos falando muito de bullying, muito mais, né, com mais frequência diante de atentados e também da saúde mental desses jovens, né? Como é que você tá vendo isso? Sandra, eu comentei muito até com a nossa dirigente de ensino, a professora Amara, quando aconteceu o último massacre. Infelizmente, o que teve maior repercussão aconteceu na nossa região, que foi em Suzano, no Raul Brasil. E quando as tragédias acontecem, aparecem muitos especialistas para falar de tudo, para propor soluções mágicas. E dessa vez não foi diferente. As pessoas acabam se sensibilizando por conta da exposição que a mídia acaba entregando. E, infelizmente, as soluções imediatas e práticas que as pessoas propõem, principalmente a classe política, é aquela coisa de tipo, quando você é assaltado, a sensação que você tem é que se você tivesse uma arma, você ia lá e resolvia. Pronto, acabou. Exato. E quando a gente pensa em escola, é muito diferente, né? A gente escutou, olha, tem que armar os professores, tem que colocar policiais armados nas escolas, tem que colocar detector de metal, mas pouca gente falou do preventivo, do tratar da mente dessas pessoas, de conversar com esses alunos, né? Muitas ações às vezes são resolvidas no diálogo. Quem vive a escola diariamente, eu posso falar isso que eu tô sempre em uma escola, sabe o quanto algumas situações são impedidas porque o professor percebeu que o aluno estava passando por uma situação difícil, ou porque o amigo percebeu que o outro amigo também estava passando por uma situação e conseguiu alertar. Então eu vejo que é uma questão muito mais de educação, de saúde pública, do que de segurança, né? Eu vejo que a gente está exposto em qualquer lugar. Pode acontecer um massacre no mercado, pode acontecer um massacre na praça, pode acontecer um massacre em todos os lugares. A escola é uma situação vulnerável? Sim, porque eu falo muito. Os momentos mais legais da nossa vida, eu acho que a gente passa na escola, são experiências muito bacanas, mas em muitas situações a escola é um ambiente traumático. É onde você começa a ser chamado a atenção por conta da sua aparência, por causa da sua altura, por causa da roupa que você usa, do tipo de material escolar que você utiliza. Então, cabe a nós adultos perceber que essas situações incomodam a ponto de talvez fazer um aluno pensar em matar outro amigo. Então eu vejo que o cuidar da saúde mental tinha que ser uma meta muito forte de qualquer governo e ser colocado como política pública. Eu entendo que a segurança ela precisa ser reforçada sim, eu super concordo que é importante reforçar a ronda escolar, ampliar policiamento, assim como é importante formar os professores, capacitar professores, direção, para que eles estejam preparados para essa situação. Que quando a tragédia acontece, muito fala da situação do aluno, mas e o preparo desse profissional que está lá? É verdade. Né? Então, eu acho que tem que ser uma ação conjunta para que melhore a saúde mental dos profissionais da educação e dos alunos que vivem ali diariamente. E aí sim, as ações de segurança têm que entrar em conjunto para que evite situações como já aconteceram. Tá certo. Renatinho, eu agradeço muito a sua presença aqui, sua participação no Pódio da Região. Você que bateu um papo e contou aí como é que tá esse outro lado da moeda, né? Trazendo essa realidade dos jovens. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Sandra. Obrigado. E qualquer informação pode procurar a gente nas redes sociais. Renatinho Se Ligue e Se Ligue Grupo Estudantil. Legal. Gente, você que nos acompanhou nesse bate-papo aqui, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua opinião que a gente também quer ouvir você. Tá ok? Portal da Região, a notícia que você precisa.